Senhoras e senhores, falem meu nome porque o poder chegou. Fala, reservas, bem-vindo a mais um vídeo aí no meu canal Afizada. Hoje nós vai trabalhar um pouco no assunto Manchester United, sobre uma declaração polêmica que o Miro Raiola deu uma vez aí. Vem aí entender um pouco mais. No canal, eu sou o Reizão aqui para o bagulho. Então começa, Reizão. Puto. Reservas. O empresário Miro Raiola Ibrahimovic, De Ligt, Haaland. Então, o cara, apesar de ser um dos grandes, é difícil trabalhar com ele. E uma vez ele deu uma declaração polêmica, falando um pouco do Paul Pogba, né? Ele falou que o Manchester United estragava jogadores. Eu comecei a olhar um pouco e acima disso eu comecei a pegar alguns jogadores mesmo e realmente o Manchester atrapalha muito o desenvolvimento de alguns jogadores. E eu trouxe uma lista aí de alguns jogadores que o Manchester estragou de certa forma. Vocês vão entender conforme o vídeo aí. Eu não coloquei alguns nomes aí, vocês vão ficar se perguntando, mas só que o critério que eu usei foi jogadores que tinham mais potencial do que conseguiram alcançar quando vestiram a camisa do Manchester. Vamos começar essa lista aí. Começo a lista com o goleiro argentino Romero. O Romero era titular do Mônaco, titular da seleção argentina, um goleiro de muito potencial, e quando chega no Manchester vira reserva do De Gea, logicamente, porque o De Gea é um dos melhores goleiros do mundo naquele momento onde ele chega. Só que ele podia ter um pouco mais de espaço, o Manchester deu muito pouca oportunidade a esse goleiro, ele não conseguiu crescer da forma que ele deveria, perdeu sua vaga de titular na seleção e foi regredindo cada vez mais. Coloquei outro argentino aqui, coloquei o Rojo. O Rojo chega no Manchester, chega com muita expectativa, com expectativa de ser um dos melhores zagueiros sul-americanos, um dos melhores do mundo. E o Rojo tem pouca oportunidade no Manchester, acaba sendo improvisado de volante, lateral, zagueiro, e ele não consegue exercer nenhuma das funções bem. E o Manchester também não ajuda esse jogador de certa forma, e aos poucos vai perdendo o jogador. E hoje ninguém lembra do nome do jogador. Coloquei um jogador que hoje é titular no elenco do Manchester, só que tinha muito potencial e o Manchester cortou muito esse jogador, então ele parou, ele estabilizou em um momento, que é o Lindelof. O zagueiro sueco é muito bom, tinha um potencial gigantesco, todo mundo sabia do potencial do Lindelof, colocava ele que viria a ser um dos futuros zagueiros, um dos melhores do mundo. E acaba que o Lindelof tem pouca oportunidade, e quando ele tem oportunidade ele trabalha com companheiros que não aumentam o nível dele. Ele estabilizou em um nível e não consegue mais aumentar o seu nível. O Manchester também não faz nada para que esse jogador continue numa crescente. Coloquei dois brasileiros aqui, coloquei os dois brasileiros laterais, os dois irmãos, coloquei o Rafael e o Fábio. O Rafael e o Fábio chegam com expectativa no Manchester, expectativa de ser dois grandes laterais de seleção, e acabam que não acontece no Manchester, não tem oportunidade. O Rafael ainda tem um pouco mais de oportunidade do que o Fábio, mas também não consegue se desenvolver dentro do clube inglês. E eu coloquei aqui o Darmian, o lateral italiano. O Darmian chega com um potencial, chance de crescer, de ser um dos grandes laterais. E acaba que ele já era um jogador de seleção italiana, ele chega no Manchester e é reserva. Não consegue se desenvolver, ganha poucas oportunidades na equipe, mesmo estando melhor do que os companheiros que jogavam de titular, estando melhor, não ganhava oportunidade, talvez por panela, talvez por outra coisa. E o jogador estabilizou no momento, hoje você não sabe mais do jogador, ele estabilizou e foi regredindo cada vez mais. Coloquei o meia brasileiro aqui, o Anderson. O Anderson chega com muita expectativa no Manchester. Ele tinha feito boas temporadas aqui no Brasil e ele chega lá com muita expectativa no Manchester United. Acaba tendo poucas oportunidades, recebendo poucas chances e acaba que o jogador tem que sair do clube, é forçado a sair porque ele não consegue render. Coloquei aqui o Kleberson. O Kleberson, após fazer uma boa temporada no Atlético Paranaense, ser titular e campeão pelo Brasil na Copa de 2002, ele é apresentado junto com o Cristiano Ronaldo. E na apresentação, ele e o Cristiano Ronaldo, ele é a estrela principal, a contratação principal, a estrela ali da apresentação.
E acaba que ele não acontece, recebe poucas oportunidades. Mesmo jogando bem, ele tem uma boa passagem no Manchester, jogou bem, só que faz gols e tal, só que ele não recebia as oportunidades devidas. Então o jogador acaba saindo, ficando um jogador frustrado e acabou tendo menos chance na seleção ainda mais depois disso. Acabou que ele não aconteceu. Tem vários jogadores que você olha e fala, mas só que o jogador regrediu, o jogador estabilizou o seu nível, só que quando você vê um monte de jogadores assim, no mesmo clube, o jogador ou regride ou estabiliza o nível, você pode colocar o problema no clube. Não tem outra explicação. Eu coloquei aqui um jogador que o Miro Raiola falou, o Paul Pogba. O Paul Pogba foi muito bem na Juventus e ele volta ao Manchester, depois de um tempo. E ele vai muito bem no Manchester até, querendo ou não, o Pogba. É um dos principais nomes ali do elenco. Só que o Pogba acaba muitas vezes sendo deixado de lado, sendo colocado no banco. Aí depois, quando o Pogba volta ao time, ele volta um jogador muito individualista, um jogador dando muito trabalho e abaixa o nível. Depois o Pogba se restabelece na equipe, vira titular e começa a jogar novamente o auge Pogba. O auge não, porque no Manchester ele não conseguiu alcançar o auge dele, aquilo que ele foi para a Juventus, espetacular. Só que eu coloco muito na conta do Manchester ele não ter realcançado de novo o seu auge, porque o clube atrapalha muito o crescimento do jogador. Foi o que o Miro Raiola falou e nisso eu vou ter que concordar com o empresário. Aí coloquei aqui o Van den Beek, o meia muito jovem ainda, holandês. Ele é contratado junto ao Ajax para o Manchester. Só que o Manchester contrata esse jogador no momento errado. O Manchester tem Paul Pogba e Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes é o principal nome hoje no elenco. O Paul Pogba é espetacular, já é um jogador formado, campeão de Copa do Mundo e tudo mais. E ele contrata um jogador jovem que atua na mesma posição que dois dos principais nomes do elenco. Então não tem como você dar muitas oportunidades a esse garoto. E esse garoto tá ficando no banco, não tá conseguindo exercer o seu melhor futebol. O Manchester acho que devia olhar um pouco mais com carinho para esse garoto, arrumar uma outra forma para ele, forma com que ele possa ganhar minutagens, ou emprestar ele, vender ele a outro clube, fazer um negócio com ele, porque senão vai perder. Não só o Manchester, o mundo do futebol vai perder um grande craque, porque todo mundo sabe do potencial do Van den Beek e é sensacional o meio-campista holandês. Coloquei nessa lista também o Juan Mata, o espanhol tinha feito ótimas temporadas pelos clubes que passou na Espanha. Tinha titular de seleção espanhola, craque de bola, o meia chega no Manchester e acaba regredindo só o seu nível, acaba sendo utilizado de ponta, de volante, posições que ele nunca tinha atuado na carreira, então isso atrapalha muito o crescimento do jogador. Não o crescimento, porque ele já chega um pouco mais velho, já chega um jogador formado, só que atrapalha muito com que ele continue atuando no seu auge do futebol e consequentemente o jogador vai ficando no banco após tudo isso, ele não rendendo, jogando fora de posição, o jogador vai ficando muito no banco. Coloquei o Kagawa, um dos jogadores que me fez pensar muito nesse vídeo também, o Kagawa, porque o Kagawa se transfere do Borussia para o Manchester. O Kagawa tinha sido um dos principais nomes do Borussia junto ao Gundogan ali, e quando ele se transfere ao Manchester ele não consegue ter oportunidades, porque quando ele entra no campo ele rende, porque todo mundo sabe que o Kagawa é um ótimo jogador. Ele entrava no campo, ele rendia, só que ele tinha poucas oportunidades e sei lá por que o jogador não jogava com frequência e o jogador foi cair no seu rendimento, foi cair no seu nível no clube e acabou que depois ele se transferiu, o Manchester acabou perdendo um grande nome que era o Shinji Kagawa. Coloquei o Schweinsteiger, o Sebastian Schweinsteiger é um meio alemão, já tinha sido campeão de Copa do Mundo, é um dos grandes nomes naquele momento ali do meio campo alemão, se transfere ao Manchester após sua saída do Bayern, se transfere ao Manchester para jogar seu último clube ali, para conhecer outros lugares, jogar um campeonato inglês e se aposentar. O Schweinsteiger acaba jogando bastante no Manchester, só que já é um jogador acima da idade e foi forçado a fazer coisas que ele não estava apto naquele momento a fazer no Manchester. Então acabou que o jogador teve um término de carreira frustrado, vamos dizer assim, frustrante para ele, porque ele não conseguia render aquele futebol que ele tinha e o Manchester também não ajudava o alemão. Coloquei aqui o sérvio, o volante Matic. O Matic tinha feito uma ótima temporada no Chelsea, trabalhado muito bem com o Mourinho e depois ele se transfere ao Manchester.
E o Mourinho, quando o Mourinho estava no Manchester, o Mourinho consegue fazer um ótimo trabalho com esse jogador, com esse volante. Ele vai muito bem, continua atingindo seu auge. Só que após a saída do Mourinho, esse jogador começa a decair, ter poucas oportunidades, sendo, assim como o Schweinsteiger, tendo que exercer outras funções que não é a dele, que ele não tem valências. E acabou que esse jogador só está regredindo cada vez mais. E se o Manchester não olhar melhor para esse cara, vai acabar perdendo um grande meio-campista. Coloquei aqui Anthony Martial, o francês se transfere do Mônaco pro Manchester com muita expectativa. Todo mundo acreditava muito no jogador, acreditava que ele tinha um potencial gigante, ele ainda tem um potencial. Só que o Manchester tem que olhar um pouco melhor para esse cara, senão vai acabar perdendo uma grande estrela do futebol também aí. Porque ele tem poucas oportunidades, é colocado fora de posição. O Martial, quando ele está se destacando, quando você fala agora o Martial vai encaixar, o Manchester começa a deixar ele no banco, o Solskjaer começa a optar por outros jogadores ao invés dele, colocar ele para jogar fora de posição e vai atrapalhando um pouco o crescimento desse jogador. Coloquei o Falcão Garcia, o colombiano, todo mundo sabe quanto espetacular é o Falcão Garcia, o quanto é o nível de um atacante, por momento, disputou nos auges dos centroavantes ali, no topo, no top dos centroavantes, no seu auge, no seu momento bom. O Falcão Garcia chega, uma contratação até cara para o Manchester United, e não consegue render por diversos fatores, onde propriamente o clube atrapalhou o atleta. Coloquei o Memphis Depay. O Memphis Depay também chega muito novo ao clube, o holandês chega com muita expectativa de ser um grande nome, e o Manchester atrapalhou. Esse é um caso que o Manchester atrapalhou demais o crescimento de um jogador. Porque o Depay, quando ele entrava, ele dava... Quando ele não conseguia na técnica, ele ia na raça, ele tentava de tudo. Ele tentou muito acertar no Manchester. O atacante não conseguiu. E quando ele estava também, assim como o Martial, quando ele estava engrenando, ele começava a comer banco, ele começava a ficar de fora dos jogos. E o jogador se frustrando. No final da passagem dele pelo Manchester, já era um jogador frustrado, que cometia faltas, jogava de cabeça quente, tudo porque o clube atrapalhou demais esse jogador. Coloquei o Wilfried Zaha. O Zaha, todo mundo sabe do quão espetacular é ele hoje jogando no Crystal Palace. Tem um mercado gigantesco na Europa, ainda atua no futebol inglês, atua num clube mediano ali, o Crystal Palace. Só que o Costa Marfinense foi muito bem nos outros clubes que passou após a sua saída do Manchester. Ele chega com expectativa só que o Manchester não dá a oportunidade. Esse jogador quase não jogou com a camisa do Manchester United e se transferiu. Coloquei aqui também um cara que é um dos grandes nomes do futebol até ir pro United, que é o Alex Sanches. O Alex Sanches tinha feito uma ótima temporada no Barcelona, tinha ganhado Copa América, ido muito bem numa Copa do Mundo pelo Chile. Ele chega como um dos maiores salários do mundo do Manchester e acaba não rendendo, acaba jogando de meia. Ele tem ido muito bem no Arsenal também antes de ir, um jogador acaba indo de meia, de ponta, de centroavante, de várias posições, e o Sanches não rende. A equipe também só cobrava o jogador, cobrava, não fazia algo para mudar a postura dele dentro do campo. Agora ele está emprestado à Inter, ainda o Manchester pagando um pouco do seu salário lá, uma parte alta, e o jogador também não joga na Inter de Milão, e ele tinha sido um gigantesco no seu auge. Então você não entende muito, né, o que acontece, se é o problema do jogador ou o clube. Eu acredito que seja o clube por tudo que acontece. Eu coloquei aqui também um jogador que é prova viva que o Manchester atrapalha, porque em todos os outros clubes ele foi bem, e depois que ele saiu ele foi ótimo também, que é o Di Maria. O Di Maria foi bem no Real, foi bem no Rosário Central, e foi bem agora no PSG após sua saída do Manchester. Ele chega uma contratação cara, ele também tentou, assim como o Memphis Depay, ele tentou demais, dá certo no Real Madrid, dá certo no Manchester, tentou encaixar de várias funções. Ele fazia coisas boas, ele fazia aquela magia que ele fazia quando ele estava no Real Madrid, tocar de letra, vibrar nas pontas, ser muito rápido, ser muito ligeiro, ter uma batida muito boa. Ele tentou, mas não conseguiu estabilizar no clube, a imprensa também caiu muito em cima do argentino, e acabou com que ele se frustrasse e saísse. Essa é a lista, pessoal. Eu coloquei aí alguns nomes aí. Pode deixar aí no comentário que você acha que eu fui equivocado em falar sobre que o Manchester estraga, ou se eu
se não, se tá certo, o Manchester realmente atrapalha muitos jogadores. Pode deixar aí se você concorda, deixar nomes que você acha que o Manchester estragou. É nóis, obrigado aí, tá aí até agora. Vou falar aí de novo, deixa o like, faz a inscrição no canal, ativa a notificação para que sempre que tiver o conteúdo novo você possa estar sendo notificado, e compartilha o vídeo para que mais pessoas possam ver. Obrigadão aí, ó. Tchau, obrigado.